Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mariana e hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras de janeiro de 2026. Bom, nesse mês de janeiro eu li 5 livros, sendo 4 físicos e um e-book. Eu vou falar deles de um por um, o que eu achei, para qual público que eu recomendo e qual foi a nota que eu dei para esse livro. Então, venham comigo nessa história. Bom, o primeiro livro, no básico, a primeira leitura de 2026 foi Iracema, de José de Alencar, que assim, eu já queria começar lendo um clássico, né, assim, porque eu, assim, me desafiei a ler clássicos do mundo todo, né, quis começar por um clássico brasileiro. Esse aqui eu dei 4 estrelas, recomendo para jovens maiores de 16 anos, e assim, fala da história do romance entre uma indígena e um guerreiro português. E assim, é um clássico da fase do romantismo aqui no Brasil, na primeira fase. E assim, o que eu gostei dessa edição é que ela apresenta expressões e palavras indígenas e também explica o significado de cada uma. Então, essa edição aqui a gente conhece mais sobre a cultura indígena, né? E também um pouco da história daquela palavra. Então, esse aqui é o primeiro livro, Iracema. O segundo foi Antônio e Cleópatra, de William Shakespeare. Esse aqui eu dei 3 estrelas, porque assim, a trajetória é boa, assim, a ideia é muito boa, só que assim, eu fiquei meio, assim, depois do meio até o final, perde a graça, na minha opinião, assim, mas não quer dizer, assim, que eu não recomendaria esse livro. Eu recomendo para quem gosta do assunto, né? Quem gosta de história, quem gosta de teatro, recomendo super. Quem gosta de William Shakespeare também, eu recomendo. Esse aqui eu recomendo para maior de 18. E, assim, tem a história, assim, William Shakespeare, desculpa, ele baseia na história de Marco Antônio, do imperador, assim, do imperador César, da rainha Cleópatra, né, da relação dos três ao longo da história para criar essa história aqui. É uma tragédia baseada num momento histórico, né? Também pode ser considerada uma peça histórica. Mas, assim, eu dei 10 estrelas e recomendo para maior de 18. O que eu gostei dessa edição aqui é que tem a dinâmica, né, que o William Shakespeare escrevia, era peça de teatro, né, então o livro é basicamente um roteiro de teatro, mas assim, eu gostei muito da ideia, assim, mas no meio, pro final, perde um pouco a graça, na minha opinião. Aí o terceiro livro foi Willa de Ingleside, que é da saga do universo Anne, né, de Anne de Green Gables, que inspirou a série, que acredito que está disponível na Netflix, Anne with E. E assim, e esse aqui é o oitavo volume, né? Assim, eu favoritei esse livro, porque assim, gente, os livros, assim, na minha opinião, os livros de Lucy desculpa, Lucy Montgomery, isso, assim, eles têm uma linguagem tão boa, traz muitos sentimentos, assim, todos os sentimentos, assim, quando você lê, você já se imagina na história, assim, parece que você tá, assim, vendo o personagem na sua frente, assim. E assim, nesse caso aqui, ele conta a história da filha caçula de Anne e Gilbert, né? Quem já leu as sagas e quem assistiu a série, né, sabe de quem que eu tô falando, né, dos protagonistas. E assim, ela acaba de completar 15 anos, só que depois do aniversário dela de 15 anos, estoura a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a história, assim, é muito no conceito da Primeira Guerra Mundial. E assim, e quantos irmãos estão se voluntariando ou no exército ou na enfermagem, né, para cuidar dos soldados que estão feridos, a Willa tem que achar uma forma dela se identificar nesse meio. Então, assim, é muito bom esse livro. Recomendo para, assim, maiores de 10 anos. Recomendo esse aqui para maiores de 10 anos. Assim, é muito bom, vale muito a pena.
Bom, o quarto livro, eu não tenho ele aqui, né? Mas porque foi um livro eletrônico, O Sabor da Esperança, de Susan Weeks. Gente, essa autora, Susan Weeks, eu gosto desde o começo do ano passado, eu tô lendo ela. Assim, os outros livros dela, Mapa do Coração, Clube dos Corações Remendados e A Livraria dos Achados e Perdidos, gente, são todos ótimos, são todos incríveis, são todos romances. E assim, cada um deles, assim, acontece algo inesperado, algo trágico. E assim, a partir desse algo trágico, os protagonistas, né, ou a protagonista, ou o protagonista, eles desenvolvem um romance a partir daí. Nesse caso, os protagonistas são Margot Salton e Jerome Sugar. Os dois, eles trabalham na mesma área, na área de gastronomia. E assim, tanto a Margot quanto o Jerome, eles têm um passado muito marcado, assim, por segredos, por violência, por preconceitos, por discriminação, porque assim, trata assim de casal de raças diferentes, né? Casal interracial e também casais de terceira idade, né? Um casal entre pessoas idosas, né? Assim, mas assim é muito bom, assim, recomendo muito a leitura desse livro. Eu dei para ele 5 estrelas. Porque, assim, o que me impressiona também é que a autora se baseou em fatos reais para escrever esse livro. Só que eu não vou entrar em detalhes, porque senão já é spoiler. Mas, assim, eu recomendo muito esse livro também para maiores de 18. Assim, para maiores de 18, maiores de 16. 16 anos para cima é o que eu recomendaria. E o último livro, que foi minha última leitura desse mês, foi o Caminho das Virtudes, que são os conselhos espirituais de São Francisco de Sales. Eu já fiz um vídeo de Francisco de Sales, eu vou deixar ele em anexo. Se quem quiser ir olhar, né, ver a história dele, em que eu mencionei esse livro aqui. Então, esse livro aqui, basicamente, assim, são palestras desse santo, junto com a amiga, né, que ele conheceu, né, a Santa Joana de Chantal, e preferidas as irmãs, né, da Ordem da Visitação, né, que foi fundada pelos dois. Então, esse aqui é o conjunto das palestras que os dois deram dentro dessa ordem. Mas, assim, tem muito conselho bom nesse livro aqui. Bom, esse aqui eu recomendaria, assim, para maiores de 18, né, e para quem se interessa nesse assunto, né, de religião, catolicismo, essas questões assim. Eu recomendaria mais assim, mais para quem tá mais familiarizado nessa área, né? Mas assim, é muito bom esse livro aqui. Muito bom. Esse aqui eu dei 5 estrelas também. Bom, e é isso. Essa aqui foi minha última leitura de janeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham e se inscrevam aqui no canal. Coloquem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, em outras edições, né, de outras edições. E coloquem aqui que livro vocês recomendariam para que eu lesse agora em fevereiro. Porque eu tô com algumas opções para eu ler agora, quando chegar fevereiro. Só que assim, eu queria saber que livro que vocês recomendariam pra mim. Bom, e é isso. Tchau e até o próximo vídeo.